será que isso é uma pegadinha de alguém? Não, era verdade, realmente nós tínhamos uma nova lei de licitações e contratos, e dizem as más línguas que é preferível ter uma lei que nasce no dia 1º de abril, no dia da mentira, do que ter uma lei que tinha 666 na sua numeração. Enfim, tem gente que acha melhor então uma lei que nasce no dia da mentira do que aquela lei que tinha 666 na sua numeração e que não é relacionada essa numeração a coisas boas, né? Ao contrário. Seja como for, o fato é que nós temos agora uma nova realidade normativa, né? Um novo regime jurídico para as licitações e contratações públicas. Eu queria, nesse primeiro momento de fala, já fazer duas pontuações importantes. A primeira pontuação é ressaltar desde logo que a nova lei de licitações ela não revoga imediatamente a legislação anterior. E aí, quando eu falo legislação anterior, eu me refiro especialmente à Lei 8666 de 93, que até então era a Lei de Licitações e Contratos. Me refiro também à Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, e a Lei do RDC, a Lei 12.462 de 2011. É claro que você tem outras leis que falam também de licitações e contratos, mas você tinha essa tríade, né? A Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, como as normas que eram aplicadas, na maior parte das vezes, nas licitações e contratações públicas. A nova lei de licitação ela nasce justamente para substituir esses três diplomas legais, a Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Só que a nova lei ela não faz isso imediatamente, repito. A nova lei ela vai revogar esses três diplomas legais após 2 anos de sua vigência. Nós teremos, portanto, a contar do dia 1º de abril desse ano, até 2 anos de vigência da nova lei, nós teremos esse período de coexistência entre o regime tradicional de licitação e esse novo regime trazido pela Lei 14.133. Nesse período de 2 anos, teremos um período de concomitância de normas e um período que eu tenho chamado para experimentalismo jurídicos. A lógica da nova lei de licitação é trazer um novo regime jurídico, mas que seja aplicado aos poucos. A ideia é que você tenha 2 anos, quando eu falo você tenha 2 anos, o gestor público tenha 2 anos, para um aprendizado em relação a esse novo regime de licitações e contratos, até que depois de 2 anos você tenha efetivamente esse novo regime de licitações como o único regime possível, saindo de cena efetivamente a Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Então esse é o primeiro ponto importante. Durante 2 anos, todos nós teremos o desafio de estudar, continuar estudando, na verdade, o regime tradicional, a Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, e agora começar a estudar a nova lei. A gente não pode, então, desconsiderar o passado e se apegar completamente à nova lei, porque durante 2 anos todas essas normas poderão ser aplicadas. E o fato é que o gestor público, em cada caso concreto, quando ele vai realizar uma licitação para a celebração de um contrato, naquele caso concreto ele vai decidir se vai observar aquilo que eu tenho chamado já de legislação tradicional, Lei 866, Lei do Pregão, Lei do RDC, ou se ele vai aplicar naquele caso concreto a nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. Em cada caso concreto, o gestor público poderá fazer a opção. E se ele optar por aplicar a lei nova, nada obsta que na sequência, num próximo caso, ele venha aplicar a legislação tradicional e ele pode fazer isso alternativamente até se completar esse período de 2 anos. Depois de 2 anos de vigência, aí não há mais opção, porque no final desses 2 anos, a Lei 8666 será totalmente revogada, assim como a Lei do Pregão e a Lei do RDC, na parte que trata do regime diferenciado de contratação. Depois de 2 anos, teremos tão somente a nova Lei de Licitação, a Lei 14.133 de 2021. Então, esse é o primeiro passo. A gente não pode desconsiderar tudo aquilo que a gente já conhecia. É preciso continuar estudando o regime tradicional sem desconsiderar, né, um novo regime. Então, você vai ter esse desafio de comparar essas normas e conhecer essas normas por pelo menos mais 2 anos. Depois de 2 anos, aí você vai ficar apenas com a Lei 14.133.